O que te impede de crescer? Sabia que muitas vezes existem barreiras ao nosso crescimento? E a gente olha para as empresas e fala, poxa, mas a forma como minha empresa faz o reconhecimento, promoção de pessoas não é justa, ou então eu não tenho uma oportunidade, o meu gestor isso, o meu gestor aquilo. Mas às vezes a gente esquece uma peça importante dessa equação. Às vezes nós mesmos nos impedimos de crescer. Bom, é isso aí. Existem diferentes motivos, diversos motivos, porque a gente possa bloquear o nosso próprio crescimento. Algumas vezes a gente pode pensar e ter algumas crenças limitantes. Se eu me dedicar muito ao trabalho, se eu for uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, eu não vou ser uma boa mãe. Ou, poxa, se eu tiver que me dedicar muito ao trabalho, eu preciso adotar um nível de politicagem, de puxa-saco, que eu não gosto, tal. Então, muitas vezes a gente cria histórias, artimanhas aqui na nossa cabeça para que a gente se convença de que a situação está assim porque ela tem que estar, porque é a melhor coisa a ser feita, ou porque, de fato, o mundo é muito injusto com a gente. Mas eu ousaria dizer que os nossos maiores desafios, os nossos maiores inimigos, muitas vezes estão dentro de nós mesmos. Quando a gente analisa com um pouquinho mais de profundidade o que impede que você avance e que você consiga a posição que você quer e tudo mais, a gente vai cair, muito provavelmente, nessa questão das crenças. E às vezes a gente acredita tanto numa coisa que a gente nunca testou. É muito comum que a gente procure casos que exemplifiquem a nossa crença. Então você pega, vou usar o exemplo que eu citei aqui. Você pode achar que se você é mulher, é mãe, tem uma família, se você se dedicar muito ao trabalho, você não vai conseguir dar atenção ou fazer o que você precisa dentro da sua casa. Você, o que faz para reafirmar a sua crença? Você olha para exemplo de mulheres que trabalham muito, que se dedicam muito e que às vezes não têm família, não tiveram filhos e falam, tá vendo? Ela conseguiu, mas não formou uma família. Qualquer que seja o exemplo que você vai escolher. Só que a gente não olha, a gente não amplia a nossa amostra. A gente muitas vezes não quer olhar para aquele número enorme de mulheres que são bem-sucedidas e têm convívio, frequência, quantidade de horas com seus filhos, com a sua família, mantém ali um relacionamento e tudo mais. Então, esse nosso olhar seletivo para reforçar crenças, ele acaba nos limitando. Se a gente tem um objetivo e a gente está ainda sem saber para onde a gente vai ou como a gente atinge, a gente pode buscar pessoas que já chegaram lá. Pessoas que têm, de fato, essa oportunidade de conseguiram trilhar um caminho que a gente ainda quer percorrer. Eu vou trazer aqui, compartilhar com vocês 2 situações pessoais minhas para ilustrar, Porque muitas vezes a gente vê nas redes sociais, vê as pessoas e fala, nossa, olha que segurança, olha que bacana a carreira e tudo mais. Recentemente eu morei em Florianópolis, agora já estou de volta em São Paulo, e aí as minhas sócias à época assumiram a frente dos projetos. E desde que eu fui para Floripa e voltei, eu tenho muito claro comigo de que eu não quero abrir mão de um espaço que eu conquistei com meu filho. Então na parte da tarde, a partir das 15 horas, eu viro mãe turista, busco o filho na escola, levo para o inglês, levo para aula de música e tudo mais. E eu tenho muita clareza de que eu não quero substituir isso, por outra coisa. Eu não quero contratar alguém para fazer isso com ele, para que eu possa estar mais esse tempo no trabalho. Então, em algum momento, eu me convenci de que eu não poderia mais estar à frente de projetos, que os projetos teriam que ficar com a outra sócia. Hoje, eu tenho uma sócia, a Anne, e com a equipe, e que eu ia fazer ações mais institucionais, que me dessem essa liberdade, porque eu não tinha disponibilidade de agenda. O que eu descobri com as férias da minha sócia? Eu descobri, por exemplo, que eu consegui manter a minha mesma agenda bloqueada nos horários, que é a questão da prioridade. E se alguém pergunta, tem disponibilidade terça-feira às 17 horas? Não, não tenho. Eu não preciso explicar se eu tô levando meu filho na aula de música, se eu vou para academia fazer alguma coisa, se é meu momento de leitura. A gente não precisa explicar tudo para as pessoas. Nós temos que ter clareza e convicção do que queremos e então preservar esses espaços. E aí nesse período, que foi ali 30 dias de férias, eu consegui
gerir todos os projetos em andamento junto com a equipe, fazer o escopo de todas as questões mais institucionais que eu sou responsável na consultoria da mesma forma e manter os espaços ali com os meus compromissos pessoais. Ou seja, havia me convencido de uma coisa que eu nunca tinha testado a outra realidade, para ver se de fato aquela suposição que eu tinha de que não dá. Ou eu faço projeto, ou eu cuido do meu filho da forma que eu quero, as duas coisas não combinam, era uma verdade, na verdade não era uma situação, né, uma crença que eu construí que não era verdadeira. Então aqui já vai um primeiro convite aí para você. Você já testou? Você já tentou verificar se essa situação que você está se convencendo, ela é real? Mas levar para a prática mesmo, não é só ficar simulando e vendo como seria. É falar, beleza, eu tenho essa situação, eu vou preservar esse horário e eu vou colocar as agendas de projetos nesse outro slot. Porque pensa comigo, nesse caso que eu ilustrei, eu poderia sim estar com reunião com outro cliente. Eu não ia poder agendar, né, clientes novos ao mesmo tempo. Então, a gente vai conciliando a agenda. Então, meu primeiro convite para você é esse. E o segundo convite, outra questão que eu resolvi superar e que talvez isso possa acontecer com você, por isso que eu vou compartilhar aqui, no meu caso foi em relação ao inglês. Eu morei nos Estados Unidos em 2002, então falei inglês fluentemente, voltei de lá e continuava com o inglês bom por muito tempo, mas isso tem quase 20 anos. Desde então, eu continuo usando inglês no meu dia a dia para leitura, para vídeos e áudios que eu escuto, mas eu falo muito pouco. E aí, nas ocasiões que eu preciso falar, geralmente eu vou lá e faço, né, aulas, uma imersão de 2 dias mais para voltar à fluência, mas o fato é que nesses quase 20 anos eu usei muito pouco, eu tive muito pouca necessidade de falar inglês. E aí, em algum momento, né, nos últimos anos, eu me convenci de que eu não falava mais inglês. De que eu não ia mais me comunicar, de que de fato a minha fala era muito ruim. And 3 weeks ago, I decided that it's not true. So since then, I started to speak English with my son, with my husband, and I convinced myself that I am a person that has some fluency in English, and I'm gonna use it, practice all the time that I need, and I'm not going to say no for opportunities or seek another way to get my goals because I'm not very comfortable about speaking English. So I decided to bring it back to my life. I'm here now. It's a very tough situation for me because, as I said, I lived in the United States almost 20 years ago, and I haven't practiced since then. So now I decided that I'm not gonna convince myself about the opposite. I know how to speak English. I study and I learn. I hear English. I practice my English every day. So I'm gonna use it. Oh, it's not gonna be perfect. You're not like a native. Yes, I know, and it's okay. I decided that what I have is enough for me to do all courses that I want to do in English. And next week I'm gonna have an online class, but it's gonna be a virtual live session. And I'm very glad that I'm there. I'm gonna make it. And I know that I'm gonna be very successful. So what I wanna tell you is that most time you are more prepared about what you know and what you already have been and studying for a long time, and you can do it, and you need just to be self-confident and use what you already know. Bom, vou voltar aqui para o português. O que eu fiz aqui foi me colocar numa situação que foi um desafio para mim. Então, eu morei nos Estados Unidos há 20 anos atrás, usei muito pouco e em algum momento eu me convenci que eu não falava mais. Mas há 3 semanas eu decidi que eu não vou mais acreditar nessa história que eu contava pra mim. De que eu não falo mais inglês, de que meu inglês não é bom o suficiente. Por quê?
Porque muitas vezes essas barreiras de crescimento, elas estão dentro da nossa cabeça. Eu acabei de falar aqui com vocês agora, a câmera ligada, não é confortável já numa situação atual, e quando a gente usa, né, aqui nesse contexto que eu estou trazendo para vocês, fica um pouco pior do que a gente poderia ser e tudo mais, mas a grande questão que eu estava me boicotando nesse sentido é que eu estava atrás de perfeição. E a gente não precisa de perfeição. A maioria das coisas a gente não precisa de perfeição. Então, quanto mais a gente acredita numa coisa que a gente vai falando para nós mesmos, não é bom o suficiente, mas não é igual do meu colega, mas se eu sou uma consultora eu tenho que falar na perfeição e tudo mais, mais a gente se retrai. Então esse é um outro convite. Não se deixe convencer por limitações que você tenha na sua mente. Desafie essas limitações. O que você pode fazer? E olha, eu só dei aqui o pontapé inicial, hein? Vocês ainda vão me ver gravando vídeos todos em inglês. Vamos internacionalizar agora de uma vez, né? Então é muito mais para ver se isso pode te inspirar também. Como eu falei, às vezes a gente vê as pessoas na rede, vê as pessoas super confiantes e não sabe que todo mundo tem ali, né, dentro de si alguma coisa que pode tá faltando na sua autoconfiança e na sua decisão. Poxa, eu estou decidida a fazer os melhores cursos do mundo em determinada área e eles acontecem em inglês com pessoas do mundo inteiro, então eu tenho que parar de me convencer de que eu não sou capaz. E a gente tem que ir atrás. Então eu deixo essa mensagem para você, pense o que te coloca um freio, o que te coloca um medo e como você pode fazer para enfrentar. Não precisa ser perfeito, precisa ser o suficiente. E é essa mensagem que eu quero deixar para que você possa expandir. No momento que a gente está aí tão desafiado com pandemia e tudo mais, vamos olhar para dentro de nós e buscar esses recursos. Vamos expandir e, de fato, transformar a nossa vida rumo ao que a gente deseja e que a gente ambiciona.